maior história de todos os tempos foi escrita nestas linhas. E eu vou contá-la para vocês, exatamente como aconteceu. Em um tempo de sombras, o mundo aguardava em silêncio. Nas escrituras sagradas, um plano divino começava a se revelar. A história não começaria com reis, mas com a fé de um homem justo. E na pureza de uma jovem mulher, escolhida pela graça. Pois as sombras daquele tempo eram vastas e dominadoras. A sombra de Roma, um império de ferro e pedra. Esperança sob Roma. Suas legiões marchavam pelas ruas, um lembrete constante de que a liberdade era apenas uma memória. A cada dia, o peso do império era sentido e a dignidade do povo levada a cada moeda entregue. Isso é tudo o que resta. Não é o suficiente. Você deve mais a Roma. Garanta que eu tenha o resto até o pôr do sol. Enquanto os governantes se banqueteavam, alheios à realidade do povo. Mas era ali, na escuridão da opressão, que a maior luz estava prestes a nascer. A esperança não viria com o barulho de exércitos, mas no silêncio de uma oração. O mundo geguia sob a bota de Roma, mas o silêncio dos céus estava prestes a terminar. Mas a resposta do céu não viria de um palácio, e sim do lugar onde o silêncio de Deus ecoava mais forte, o templo. Vamos testemunhar o momento em que o céu quebrou esse silêncio. Anúncio a Zacarias. A fé, por vezes, é uma chama que resiste ao vento da longa espera. Para Zacarias, sacerdote de Israel, e sua esposa Isabel, a retidão era o caminho. Mas a bênção de um filho lhes fora negada. E o tempo havia transformado a esperança em uma resignação silenciosa. No templo, a sorte sagrada foi lançada para a honra de servir no santo lugar. O chamado divino caiu sobre Zacarias. Após o rito de purificação, as portas do santuário se abriram. Sozinho, ele avançou para a avassaladora presença de Deus. E ali, cumpriu seu dever sagrado, oferecendo o incenso que levava as orações do povo aos céus. No silêncio sagrado do templo, o inesperado aconteceu. O arcanjo Gabriel rompeu o véu entre o céu e a terra e se apresentou a Zacarias com uma promessa impossível. Não temas, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel lhe dará um filho, e o nome dele será João. Como posso ter certeza disso? Sou um homem velho, e minha esposa também já passou da idade. Eu sou Gabriel, e estou na presença de Deus. Por duvidar de mim, ficarás mudo até que tudo se cumpra. Zacarias retornou, mas estava mudo, e através de sinais, revelou aos outros sacerdotes que algo sobrenatural havia acontecido lá dentro. O sacerdote voltou para casa, mas suas palavras ficaram no templo. Para Zacarias, o mundo se tornou silêncio. Mas no silêncio de Zacarias, o milagre de Deus sussurrava, e o que era vergonha começou a se transformar em alegria secreta. Os dias se tornaram semanas,
e as semanas, meses, e a promessa crescia, visível a todos. Assim me fez o Senhor, tirou o meu vexame. A promessa encontra casa. Eu vi o fogo, aquele que ardia na sarça, mas não a consumia. O Senhor me disse para tirar as sandálias, pois o solo era sagrado. Eu devia olhar para Deus, mas agora o fogo divino descerá novamente, não sobre um arbusto no deserto, mas sobre uma jovem em Nazaré. O céu tocará a terra e a vida nunca mais será a mesma. Anúncio a Maria. Se a promessa de um precursor nasceu no coração do templo, entre a pompa e o sacerdócio, a promessa do rei nasceria no anonimato, longe dos palácios, longe das multidões. A graça de Deus procurava um coração disposto. Uma jovem chamada Maria, de fé pura e vida simples, prometida a um carpinteiro chamado José. E quando o 6º mês chegou, a promessa divina viajou das colinas da Judéia para a humilde Nazaré. Maria já estava desposada com José, aguardavam apenas as bodas, segundo a tradição. O anjo Gabriel foi então enviado por Deus a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a José. Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Não temas, Maria. Conceberás um filho. Chama-o Jesus, Filho do Altíssimo. Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. E saiba que Isabel, sua parente, concebeu um filho na velhice. Este é o 6º mês, para aquela que era considerada estéril. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Construiu uma arca de ouro e madeira para carregar a presença intocável. Mas hoje, o Deus vivo viaja escondido no ventre de uma menina. Ela sobe as montanhas e até os profetas, ainda no ventre, saltam de alegria. Visitação. Maria partiu as montanhas e a alegria confirmou a promessa. Ela passa decidida pela trilha entre oliveiras. Em Ein-Karem, 2 promessas se reconheceram e celebraram a esperança. Bem-vinda, prima! Que surpresa maravilhosa! Isabel, estou tão feliz por estar aqui. Venha, Maria, vamos entrar. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ao ouvir-te, meu bebê saltou de alegria. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Foram 3 meses de graça e partilha diária. Maria e Isabel fortaleceram seus corações para o que estava por vir. A despedida selou a união de 2 milagres com um abraço eterno. Agora, sob a luz da tarde, Maria retoma sua jornada. Com a alma renovada, ela caminha ao encontro da caravana,
pronta para voltar a Nazaré. Hoje entramos em um momento delicado da história. José, um homem justo, depara-se com o impensável. E o divino intervém nos sonhos. Sonho de José. José, um carpinteiro de Nazaré, era um homem justo e estava focado em preparar um lar digno para sua prometida, Maria. Maria contou, José ouviu, e o silêncio ficou pesado. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Despertando do sono, José fez como o anjo ordenara. E recebeu Maria por esposa, como lhe dissera o Senhor. E não a conheceu até que ela deu à luz um filho. E pôs-lhe o nome de Jesus. O sim de Maria encontrou o sim de José. Agora a estrada o chama. Os impérios se agitam e os governantes dão ordens, pensando que detêm o poder. Mas eles são apenas instrumentos. O Criador move o mundo inteiro apenas para guiar um simples carpinteiro e uma jovem até a pequena Belém. O palco está sendo montado. A caminho de Belém. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o império se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. E iam todos alistar-se, cada um à sua própria cidade. Houve um decreto de César. Todos devem ser registrados em suas cidades natais. Temos que ir para Belém, meu amor. Assim, subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré. Uma jornada longa. A Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. A viagem era longa e exaustiva. José guiava Maria pelos caminhos áridos até a terra dos seus antepassados. Aqui, beba isto. E você deve descansar agora, está esfriando. Obrigada, José. Estou tão cansada. Ao chegarem a Belém, as ruas estavam repletas. A noite caía e a hora do nascimento aproximava-se. Bateram de porta em porta, mas todas se fechavam. Não havia um único quarto disponível para o casal. Não há vagas! Chegou a hora, Maria. O decreto de um imperador, sem saber, cumpriu a palavra de um profeta. A casa de Davi estava em Belém, e o tempo havia chegado. Não havia lugar para eles nas estalagens, nem conforto entre os homens.
O mundo fechou suas portas para o seu próprio rei. Mas a terra ofereceu uma caverna fria. Ali, onde os animais comem, o pão da vida será revelado. A humildade é o trono de Deus. Durante séculos, meu povo olhou para o céu, esperando um sinal. Reis e profetas desejaram ver exatamente o que vocês vão presenciar agora. Mas não esperem um palácio dourado. A promessa chegou no silêncio. Preparem seus corações. Nascimento. Entre o cheiro do feno e o silêncio dos animais, o cansaço deu lugar à expectativa. Ali, na simplicidade que assusta o orgulho humano, a promessa começou a respirar, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o deitou em uma manjedoura. O Verbo se fez carne, e o choro da vida ecoou na escuridão. Ele está seguro, José? Sim. Agora descanse, Maria. Maria não via apenas um filho, ela via o seu Salvador. Naquele momento, o colo de uma mãe tornou-se o trono do Deus Altíssimo. Ele chegou, sem glórias humanas, mas com todo o amor do Pai. Ele, a vida de Jesus, começou aqui. Mas o céu não permaneceria em silêncio. Vocês conseguem sentir o peso disso? O Criador do universo se fez pequeno, frágil. Naquela noite, o mundo estava cheio demais. Não houve lugar para ele na estalagem. A pergunta que atravessa a história é: haverá lugar para ele hoje em sua vida? Vocês já se perguntaram por que o Rei do Universo escolheu os campos de pastores para o seu maior anúncio? Preparem-se. O que aconteceu naquela noite mudaria o destino da humanidade para sempre. Ouçam com o coração. Anjos e pastores. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam nos campos e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. O inverno vai ser rigoroso este ano. Você tem razão, Belchior. Precisamos nos preparar. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles. E a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Mas o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto será um sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente. E acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos os que a ouviram se maravilharam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração.
E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. O céu e a terra haviam testemunhado. Agora, a lei devia ser cumprida. Os pastores não apenas viram, eles creram. E você, o que fará com a luz que acabou de encontrar? Que a alegria de Belém transborde em sua vida. Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Aproximem-se. O que meus olhos viram no Sinai, hoje o templo verá em forma de menino. Uma promessa de séculos está prestes a pulsar no colo de uma mãe. Abram o coração. Apresentação no templo. E completando-se os 8 dias para circuncidar o menino. Pronto, pequeno. Está tudo bem. Eu estou bem aqui. Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor. Trazemos estas pombas como nossa oferta, de acordo com a lei. O Senhor aceita o seu sacrifício. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, pois, o tomou em seus braços e louvou a Deus. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo. E José e a mãe do menino se maravilhavam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Este menino é destinado à queda e ao reerguimento de muitos, um sinal de contradição. E uma espada transpassará até a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade. Não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora dava graças a Deus. E falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. 2 testemunhas no coração do templo, um cântico de partida e um louvor de redenção. A lei fora cumprida. Mas a notícia do rei não estava restrita a Israel. Longe, a Oriente, os céus também haviam falado. A luz das nações já brilha entre nós. Simeão viu a salvação, e vocês também a viram hoje. Os céus proclamam a glória de Deus. E uma nova estrela surgiu no Oriente, sinalizando para sábios distantes que o verdadeiro rei de Israel havia chegado. Magos. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, atacamos aqui. Ao amanhecer, marchamos para a passagem. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E entrando na cidade, perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo.
e entrando na cidade perguntavam. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. E toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes: Onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: Em Belém da Judéia, pois de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu deles com precisão: Tenho uma curiosidade. Quando a estrela lhes aparecera? Ide e informai-me sobre o menino. Assim que o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia adiante deles. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas. Enquanto o poder terreno de Herodes tremia de medo e inveja, a verdadeira sabedoria se curvou em adoração. O plano de Deus é imparável. O que aconteceu antes do ministério? Veja a fuga, o retorno e o crescimento na nova temporada. Fuga ao Egito. Reis da terra o adoraram, mas o coração dos reis é enganoso. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. José, levanta-te. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José. E toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Enquanto o poder terreno de Herodes tremia de medo e inveja, a verdadeira sabedoria se curvou em adoração. O plano de Deus é imparável. Retorno a Nazaré. Morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel. E levantou-se, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. E avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. O choro de Ramá ecoa na eternidade. O mal tentou apagar a luz com sangue inocente, mas a luz está guardada no deserto. Do Egito, Deus chamará o seu filho. Jesus aos 12. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mas, ao regressarem, o menino ficou em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Jesus, alguém viu meu filho? Ele não está com vocês? Nazaré, um lugar esquecido.
mas é do tronco cortado que nasce o renovo. Ali, no silêncio e na simplicidade, a raiz de Jessé crescerá, até encher a terra com sua glória. Silêncio e crescimento. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Essa viga servirá. Fique com ela. Obrigado, meu filho. Enquanto isso, no deserto, uma voz começava a clamar. Arrependei-vos! O reino do céu chegou! Eu clamo no deserto, endireitai as veredas do Senhor. Ele calou os doutores e então calou-se a si mesmo. O Verbo se fez carpinteiro. 18 anos de silêncio, 18 anos de preparação. O mundo não o viu até que a hora chegasse. Ele, a vida de Jesus,